Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu estou muito feliz que você hoje está aqui comigo. Eu sou o Márcio Ferreira, o criador desse canal, e a gente acaba de passar da marca de mais de 1.000 alunos que já foram impactados pelas nossas estratégias. Então eu quero dizer que se você realmente tem um interesse em passar nesse processo seletivo e conseguir uma vaga na Red Bull, você caiu no lugar certo. Você está com sorte hoje, porque a aula que eu fiz é extremamente especial e eu vou te mostrar tudo o que você vai passar dentro desse processo seletivo, de todas as etapas e como você vai se preparar. Então, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque a gente tem muito conteúdo gratuito para você e eu vou te dar uma chance dentro desse vídeo de fazer parte do nosso treinamento com um valor absurdamente abaixo do mercado. O treinamento que já fez inúmeros universitários serem contratados por mega empresas. Então, se você quer realmente passar nessa aula, nesse processo seletivo da Red Bull, assiste essa aula até o final. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Qual é o objetivo dessa aula aqui? Quais são os objetivos? Te apresentar, né, o que vai acontecer em cada uma das etapas e como você vai se preparar. Isso é o mais importante. Mostrar a importância de você saber se vender. O que é o se vender, Márcio? Se vender é você conseguir apresentar para os recrutadores que você tem a cara da empresa, que você está bem alinhado com o que a empresa está buscando. E eu vou te explicar como se faz isso. Você vai aprender como eles irão te avaliar, como os recrutadores vão avaliar você em cada uma das etapas. Como interpretar informações valiosas que a empresa te dá e você nem percebe. Que informações dessas vão compor a sua apresentação pessoal, né? Você sabe que tem que fazer uma apresentação pessoal, e as respostas de entrevista. Isso é fundamental para você. Então a gente vai pegar a forma como eles avaliam as palavras-chave, as frases e tudo que eles apresentam para você usar dentro do teu discurso. Isso é uma forma de você falar a mesma língua que os recrutadores. Presta muita atenção nisso. Pausa, anota, porque isso vai fazer diferença na sua candidatura para você se destacar, chamar a atenção desses recrutadores. Beleza? Vamos lá. Quais são as etapas do processo seletivo da Red Bull? Primeiro, assessment online, né, uma avaliação online. Depois, tem os testes de fortaleza Windfinger. Tá? Esse é um teste especial da Red Bull. Vou falar o que é, como é que funciona, tudo mais. Depois, dinâmicas de grupo. E por último, as entrevistas com os gestores. Beleza? Parece muito com um processo padrão, menos essa questão dos testes de fortaleza, porque isso é algo específico que foi desenvolvido também pela Red Bull, com vários outros professores de universidades. Um teste psicológico bem interessante. Mas vamos lá, por parte. Você tem que ir passando parte a parte. Primeiro, o que é o assessment online, né? Essa avaliação. Essa avaliação geralmente compreende, né, num fit cultural. O que é o fit cultural? É o alinhamento, o encaixe com a cultura daquela empresa. É isso que eles vão avaliar. E eles podem fazer isso de diversas maneiras. Eles podem fazer testes comportamentais, testes situacionais, testes de valores, testes para você exprimir, né, os seus valores ali, o que é a sua cultura de fato, através de frases. Eles podem pedir para você ordenar o que faz mais sentido quando eles dão, por exemplo, 10, 15, 20 frases para você. Assim como eles podem pegar palavras, 20, 30 palavras, e perguntar para você, escolha 10 dessas palavras aqui que mais apresentam os seus valores, a sua cultura, o que é prioridade na sua vida. E eles vão colocando palavras ali dentro de um quadro. O que é o, antes de explicar os outros, o que é o, por que faz sentido isso para a empresa? A empresa precisa entender que você tem comportamentos, objetivos, formas de pensar, coisas que você valoriza que estão de acordo com o perfil dela, com a cultura dela. Isso faz sentido não só para a empresa, mas para você. Imagina você ter que trabalhar num lugar que você não concorda com o jeito de trabalhar. Num lugar que você não vai conseguir colocar todas as suas competências para funcionarem ali dentro.
Imagina uma empresa que é extremamente burocrática e você é uma pessoa extremamente criativa, comunicativa. Como é que vocês vão se encaixar? Você vai se sentir oprimido dentro daquele ambiente de trabalho, porque você não vai poder colocar todo o teu potencial. E isso vai fazer com que você queira sair da empresa. Então, para a empresa, para a Red Bull, no nosso caso aqui, eles também não querem contratar uma pessoa que não tem identificação com aquela cultura. Então, eles vão fazer testes para identificar o seu perfil através desses testes de comportamento, por exemplo. Eles te dão uma situação e perguntam como é que você agiria nessa situação. Ou vão pedir para você avaliar, olha, aconteceu a situação tal, e aí você faria isso? Eles já dão uma resposta pronta. E aí eles pedem para você avaliar se aquilo ali seria produtivo, se não seria produtivo, se você faria aquilo, se não faria aquilo. Então eles estão avaliando a tua forma de tomar decisões. O que você faria nessa situação? Aí eles colocam algumas respostas ali e você marcaria o que estaria mais adequado com o que você faria. Então o principal ponto que você precisa fazer antes de fazer qualquer teste é entender a cultura daquele lugar. Como é a cultura da Red Bull? E a gente vai ver isso aqui ao longo dessa aula. Mas você precisa entender isso primeiro para você ver, pô, beleza, faz sentido para mim. Vou continuar tentando trabalhar, eu vou continuar querendo me candidatar a essa empresa. Beleza, já entendi. Então, a partir disso, aquilo ali vai seguir como um guia, até para as suas respostas. Não é para você mentir e tentar achar um gabarito. Não tem um gabarito isso. Mas para você alinhar os teus desejos, os teus valores aos valores da empresa, se aquilo ali faz sentido para você. E aí você vai conseguir chegar no encaixe para poder passar para a segunda etapa, que são esses testes de fortaleza de Windfinger. Então, é o seguinte, o que é esse teste? Né? Como eu falei, é um teste especial usado pela Red Bull. E aí eu estou trazendo exatamente o que estava escrito no site da Red Bull. Se você abrir lá, procurar no Google, ele vai cair num site da Red Bull e ele fala isso. O Red Bull Windfinger é uma avaliação de personalidade que foca nas suas fortalezas. O que você tem de melhor, né? As atividades que você tende a desempenhar bem naturalmente e fornece as ferramentas e o treinamento para você se tornar ainda melhor. Então ele faz uma avaliação e a partir daquele perfil ele mostra o que você pode melhorar ainda mais. Tá? Após terminar a avaliação, você receberá um relatório completo com feedback sobre as suas fortalezas e um plano de treinamento personalizado, que inclui estratégias para maximizá-los. Então, muito provavelmente, eles vão utilizar esse teste de fortaleza para, assim que você for contratado, eles utilizarem isso para já mapear tudo que você precisa fazer para melhorar ainda mais. Tá? Esse teste dura aproximadamente 35 minutos. O que mais? O teste fornece informações sobre suas habilidades individuais em relação a 4 áreas principais de sucesso profissional. Cada área compreende diferentes habilidades em um total de 25, oferecendo milhões de combinações possíveis e exclusivas. Então, quais são as 4 áreas? Primeiro, conexões. Determina como você administra os relacionamentos e a si mesmo. Criatividade. Avalia como você se adapta, cria alternativas e busca novas informações ou experiências. Tá? Então, muito provavelmente ali vão aparecer situações, o que você faria se acontecesse tal coisa. Pensamento. Examina sua capacidade de raciocínio abstrato e de resolução de problemas complexos. E determinação. Mede a sua motivação, ambição e autodisciplina para atingir seus objetivos e lidar com contratempos. Você está vendo que dentro desses 4 parâmetros aqui, dessas 4 áreas que eles colocam, vocês veem que tem muito a ver com o que eu já disse em relação até aos testes anteriores. Eles vão colocar situações, frases, vão pedir avaliações dentro desse teste para identificar o que você tem de bom, o que você tem de muito bom e o que você ainda tem a melhorar. Beleza? Então, mais uma vez, é importante que você leia muito bem sobre a cultura da empresa e parte dela eu já vou apresentar aqui para vocês e você vai entender melhor como é que isso funciona. Beleza. Passando desses testes de fortaleza, a gente vai para a dinâmica de grupo. Eu vou falar para vocês agora como funciona e o que eles vão procurar em você. Antes de tudo, a dinâmica de grupo, ela funciona como algo que você ou vai trazer uma nova proposta para eles, pode ser um novo produto, uma nova forma de comunicação, um novo sabor, por exemplo, para o Red Bull,
Ou eles podem trazer um problema que aconteceu e perguntam como você agiria para consertar aquilo. Ou agiria depois que aquilo ali aconteceu. Pode ser para reparar um problema, por exemplo, com algum cliente, com algum consumidor. Mas você já precisa ter em mente que a parte criativa para o Red Bull é importantíssimo. Então, a chance de desenvolvimento de uma nova forma de comunicação, uma nova forma de promoção do Red Bull ou a criação de um produto, ela tem uma chance grande de aparecer. Já é para você pensar nisso. E aí, qual é a principal dificuldade dos candidatos? Primeiro, a timidez. Muita gente é tímida, fica com medo de falar bobagem. E por isso essas pessoas acabam não sendo proativas. E o que mais os recrutadores querem é que você seja proativa, que você participe ativamente ali das discussões, traga novas ideias, ajude a organizar o grupo, porque o que acontece? Uma dinâmica de grupo pode demorar 30, 40 minutos, uma hora e meia, tudo depende da empresa e de quem está fazendo o processo seletivo. Mas o que eles mais querem é que vocês consigam discutir, entrar num consenso e entregar uma solução dentro do tempo. E vários grupos eu já vi que perdem a questão do tempo por falta de organização. Começa uma discussão em cima de um case sem uma ordem pré-estabelecida. E isso é o que eu mais ensino, tanto no meu curso quanto na mentoria. Que você precisa de uma organização e eu vou te ensinando formas de organizar o grupo, principalmente com o uso de ferramentas de gestão de projeto. Quando você vai fazer um projeto, qualquer um que seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você tem alguns pontos que você precisa cumprir para isso. Então, se você quer montar um projeto, você precisa saber dos objetivos, você precisa saber quem é o público que você está atendendo, quais são os impactos para esse público, a experiência, a forma de comunicação, as áreas que são envolvidas, diversos fatores podem estar ali dentro. E você tem ferramentas que te ajudam em relação a isso. Então é importante que você seja proativo e se prepare tão bem que você já vai levar uma ferramenta para organizar o grupo e fazer uma introdução naquele primeiro momento, quando começa a dinâmica, para você estabelecer tanto a organização quanto uma liderança. E isso é importante. O liderar não é só mandar os outros fazer, mas é também mostrar coisas que fazem muito sentido para que aquelas pessoas sigam o que você está falando. E isso tem feito muitos e muitos alunos meus tenham passado. Em empresas que são concorridíssimas, que tem mais de uma pessoa, às vezes, por grupo, que quer se tornar líder. Mas aquela pessoa se torna tão participativa por utilizar essas ferramentas que ela ganha vaga, que ela se destaca. Lembrando, dentro da dinâmica de grupo, não é só uma pessoa que vai passar. O grupo tem 4, 5, 6 pessoas. Você acha que só um passa, o resto é todo reprovado? Não. Então não é para você vencer o seu grupo, é para você vencer com o seu grupo. É para você construir em conjunto. E por isso que eu coloquei ali, não é para impor as suas ideias, é para você ter, de fato, uma escuta ativa. Escuta ativa é você prestar atenção no que o outro fala para ver se aquilo ali complementa a sua ideia. Para ver se aquilo ali pode ter uma ideia que seja oposta à sua, mas que faça mais sentido para a Red Bull do que para você. E não tem problema você abrir mão de alguma parte da tua ideia para encaixar outra ideia. Não tem problema. Porque ali é um pensamento de grupo sempre com o objetivo de alcançar o que for melhor para a Red Bull. Não é o melhor para você e ponto. Então isso é uma dificuldade que existe gigantesca. E como é que você também consegue conquistar o grupo e consegue fazer com que eles sigam as suas ideias? Você precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento, você precisa estudar. Então você precisa estudar sobre os objetivos da empresa, as formas de negócio. A Red Bull tem várias formas de negócio. Ela não vende só a latinha de Red Bull. Ela tem outras atividades que ela faz ao redor do mundo, como, por exemplo, patrocinar esporte, arte, cultura, que fazem parte de algo que muitas vezes, muitas e muitas vezes mesmo estão interligadas. E criam uma imagem, uma comunicação com as pessoas que exprime muito bem a cultura da Red Bull. E faz com que vocês comprem, nós, né, compremos os produtos da Red Bull.
E admiremos a Red Bull não somente pelo produto, pelo energético em si, mas por tudo que ela faz, dependendo da área de interesse da gente. Então é importante que você saiba tudo isso e saiba sobre os concorrentes. Quem são os concorrentes da Red Bull? É a Monster? Como é que a Monster age no mercado? Quais são os produtos que a Monster tem? Como é que ela se comunica? Como é que ela explora o mercado? Você precisa saber. Você precisa saber também sobre a inovação no mercado de energético. Será que tem algum outro player, mesmo que não atue no Brasil, que está fazendo de outra maneira? Será que isso poderia ser replicado no Brasil, por exemplo? E você precisa ler o quê? Notícia. Você precisa pesquisar na internet sobre outros players do mercado. É um trabalho de pesquisa. Se você quer se destacar mesmo, você precisa estudar. Estudando, você vai ter informação para debater tanto com os candidatos ali naquele momento da dinâmica, quanto com os gestores. Porque assim que vocês acabam de trazer, de produzir, né, essa solução ali na dinâmica de grupo, vocês apresentam para os gestores e os gestores fazem perguntas para você. Então você vai ter muito conteúdo para poder trocar ali com aqueles gestores. E isso vai ser fundamental. Fundamental para você conseguir mostrar a eles que você tem que ser contratado. Beleza? Isso é muito importante. Muito importante. A preparação é tudo num processo seletivo. Eu já estou há quase 10 anos trabalhando diretamente com diversos universitários e eu posso te garantir que a preparação é o que faz a diferença. Beleza? Mas vamos lá, que ainda não acabou não. Próxima etapa do processo, entrevista com os gestores. E aí a gente vai ver agora como eles vão te avaliar, como descobrir palavras-chave. Então vou trazer alguns prints aqui da página de divulgação do programa de estágio, né? Como estruturar o seu discurso e quais são as perguntas que têm mais aparecido nas entrevistas, tá? Não só na Red Bull, mas em outros processos. E é bom você já se cercar bem e saber se você tem conhecimento em como responder cada uma dessas perguntas, beleza? Então vamos lá. Saber se vender, como eu falei lá no começo, ele implica em você ter um discurso alinhado com os valores e competências, valores da empresa e competências para a área que você quer trabalhar. Isso é muito importante. Seu discurso ser objetivo, claro e bem direto. Nada de ficar contando todas as coisas que você já fez na vida com uma riqueza de detalhes absurda, porque senão perde o foco. Você precisa saber o que eles querem ouvir e falar aquilo ali diretamente, e é algo que eu trabalho exaustivamente, tanto na minha mentoria quanto no meu curso, para que você saiba com que cada tipo de pergunta, o que você precisa responder. Isso faz você ganhar a vaga. É isso que eu quero que você entenda. O que mais? Você precisa utilizar o que a empresa te mostra, tanto no site dela, no próprio site, quanto em propagandas, quanto no site que eu printei as telas, né, da divulgação do programa de estágio. E você precisa de uma estratégia, de um plano para seguir. Você precisa colocar essas informações que eu estou te passando em ordem. Ter uma estratégia para você elaborar. Mas vamos lá, vou falar da estratégia. Importante, para você ser aprovado, você precisa convencer os recrutadores que tem a cara da empresa. Objetivos, valores e propósitos alinhados com a cultura da empresa. Características e comportamentos alinhados com a cultura da empresa. Isso é revisãozinha aqui, rápida. Competências importantes para a área que você está concorrendo e contar desafios e situações interessantes que reforcem suas competências. Vamos lá. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Algumas palavras-chave que eu vou apresentar agora, elas te mostrarão motivos para você querer trabalhar na empresa. É muito importante que você saiba exatamente por que você quer trabalhar na Red Bull. Não é só porque é uma marca conhecida, é uma multinacional ou porque vai te dar uma carreira. Você precisa demonstrar a conexão que você tem com a empresa. Por que ela é diferente das outras para você? Por que ela é especial? Outras palavras nós utilizaremos como pontos fortes a serem explorados. Características, comportamentos, formas de resolver problemas. E, por último, outras palavras vão ser utilizadas como base para a gente contar experiências anteriores. Agora vamos lá. Esse é o primeiro passo. Também para a entrevista, é importante que você tenha conhecimento, entendimento e paixão pela marca.
Isso aqui é só um print do que eu queria mostrar para vocês, de tudo que, por exemplo, a Red Bull está envolvida. Bebidas, claro, eventos, atletas, dance, game. Ela está envolvida dentro de um mundo de entretenimento muito grande. Então você precisa conhecer mais sobre esse mundo. Como ele é feito, como ele é comunicado, porque podem ter perguntas na hora da entrevista que vão ser ligadas aos negócios da empresa. Presta atenção nisso. Eles podem te perguntar o que a Red Bull poderia, por exemplo, explorar mais para divulgar a sua marca. Que tipo de atleta, que tipo de evento. Eu já vi isso ser perguntado em outros processos seletivos de outras empresas. Então a chance disso cair realmente existe. Se você não tiver uma percepção de como isso funciona e já começar a pensar no que a Red Bull poderia explorar, você pode ficar vendido na hora da entrevista. E aí já era. Não pode gaguejar, não pode dar branco, não pode dizer não sei, deixa eu pensar. Você já tem que ter uma ideia pré-montada na cabeça em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Sobre a vaga, olha que legal. Sobre a vaga em que os caras estavam falando. Ó, inovação e transformação no coração do nosso estágio. Nosso programa não é apenas uma oportunidade de trabalho. É uma chance de se envolver com um conceito de marketing que revolucionou a indústria. Você fará parte de um ambiente que valoriza a inovação constante e o pensamento criativo. Para dar asas aos nossos jovens talentos, oferecemos uma trilha completa para desenvolver habilidades, aprender com líderes inspiradores e contribuir ativamente com projetos do negócio. Vamos lá, pensa o seguinte, concorda que entrar na Red Bull, vamos ler o que está escrito ali, é uma grande chance de você se envolver com um conceito de marketing que revolucionou a indústria. É algo inovador, diferente, é algo que mexe com o entretenimento, com a experiência das pessoas. E isso pode ser um fator real que te motiva a querer trabalhar ali. Tá vendo como a gente pode trabalhar esses pontos? Então, quando você for fazer a tua apresentação pessoal, quando você for responder a pergunta por que você quer trabalhar aqui, você pode utilizar como um dos fatores. Não é somente um fator que está fazendo você querer a Red Bull. Um dos fatores pode ser esse, por exemplo. Trabalhar numa empresa que rompeu com o que era o padrão. Outra coisa, você pode querer muito trabalhar num lugar, num ambiente que valoriza a inovação e o pensamento criativo. É um ambiente que vai estar ali aberto e propício para que você traga novas ideias, que você tenha um olhar mais questionador. Questionador no sentido bom, né? De olhar e falar, cara, eu acho que dá para a gente fazer de uma maneira diferente se a gente abordar determinado evento ou criar a nossa imagem frente a determinado atleta. Ou novas formas de se comunicar pela internet ou diretamente com as pessoas. É uma empresa que vai estar aberta a isso. De repente, o seu sonho, a sua vontade é de trabalhar num lugar assim. Além disso, oferecemos uma trilha completa para desenvolver habilidades, aprender com líderes e contribuir ativamente com projetos de negócio. Ótimo! Isso também pode ser um fator motivador. Nem todas as empresas vão te oferecer essa oportunidade de ter algo muito bem estruturado, com pessoas do alto escalão, para poder compartilhar ideias contigo. Então isso pode ser um fator motivacional. E aí eu trouxe um ponto, que eu abri em vários outros, que é inovação constante e pensamento criativo. Na hora do teu discurso, você mostrar que você é criativo, não estou falando para fazer uma apresentação de outro mundo, não. Você pode até fazer uma apresentação legal. Mas o que eu quero dizer é que o seu discurso precisa apresentar para eles justificativas, vamos colocar assim, de que você é uma pessoa criativa. Você pode usar isso, por exemplo, por que você escolheu o seu curso de graduação? É algo que mexe com a parte criativa? Por exemplo, características e pontos fortes seus? O que você já fez? Que desafios ou situações que você passou que você foi criativo? Você pode contar isso, obviamente. Você tem que explorar esse ponto porque é algo importante para eles. Contar sobre um desafio ou algo que você se orgulha de ter participado, de repente uma transformação, um resultado que você conseguiu, por exemplo, numa empresa júnior que você tenha trabalhado, ou num outro estágio que você tenha feito. Então você tem que utilizar essas palavras-chave a seu favor, porque eles estão te dizendo que eles querem isso. Entendeu? A construção do discurso de venda, né, da tua candidatura começa com o que eles falam para você. A melhor forma de você vender para alguém é saber o que o outro quer comprar. E eles estão te dizendo o que eles querem comprar. Outra coisa,
Isso aqui também são fatores que podem funcionar como motivação. Isso tudo aqui você vai encontrar no programa de estágio. Uma pergunta que é feita, muitas vezes as pessoas confundem, tem duas perguntas, né? Por que você quer trabalhar aqui na empresa, na Red Bull, ou por que faz sentido para você esse programa de estágio? Isso é diferente. Uma coisa é diferente da outra. O programa de estágio, a gente pensa em algo que é estruturado, que tem treinamentos, que tem fases, que tem acompanhamento de pessoas com mais experiência lá dentro. Então você pode utilizar fatores como esse aqui, que são destaques do programa, que eles apresentam, para você usar como fator de motivação. Eu quero trabalhar numa empresa que valoriza os funcionários, que pensa na melhor formação, numa formação de excelência. É isso que eu quero para iniciar minha carreira. Entendeu? Gente, isso aqui, vocês não têm ideia de como faz com que os candidatos ganhem as vagas. De verdade. É absurdo o que acontece quando a gente consegue falar a mesma língua que os recrutadores. E eu tô trazendo isso aqui, que é o ouro do ouro para vocês. Então, para você passar, você precisa aprender a contar suas histórias, para utilizar a linguagem dos recrutadores, aprender a fazer a sua apresentação pessoal de forma profissional. Não pode ser uma apresentação aleatória para você sair falando e contando, na hora sai lá. Não é assim. Você precisa ter uma apresentação muito bem estruturada. Vocês não têm ideia de quantos alunos meus já ganharam vaga e já conquistaram os recrutadores na entrevista com a apresentação pessoal. Dentro da apresentação, o cara já faz um resumo de tudo que a empresa está procurando. Com a própria história, isso com a própria história. Não é uma receitinha de bolo, não é um PDF que tem um cara ler e decora, não. Ele conta a própria história, só que de uma forma que a empresa quer ouvir. Isso é fantástico, de verdade. Você vai ver como é que você vai conseguir aprender a fazer isso também. Entender a sua ligação com a cultura da empresa. Isso é um passo primordial, como eu já falei aqui 10 vezes durante esse vídeo. Aprender a relacionar as suas competências com o que a empresa busca. Também já falei isso várias e várias vezes aqui dentro do vídeo. Quais são as perguntas que podem aparecer na entrevista? Eu trouxe 10 perguntas aqui. Claro que outras podem aparecer, é óbvio, né? Por exemplo, dentro do meu treinamento eu trabalho com quase 30 perguntas possíveis, explicando exatamente, né, como é que você vai entender o que eles querem, estruturar a sua resposta, contar as suas histórias, mas eu trouxe aqui essas que têm uma chance grande de cair. Por que você quer trabalhar aqui? Por que faz sentido participar do programa de estágio? Essa eu já tinha falado. Por que você escolheu o seu curso de graduação? Conte sobre uma situação em que você foi criativo ou teve que pensar fora da caixa. Conte sobre um desafio ou algo que você se orgulha de ter feito ou participado. Conte sobre uma situação que não deu certo para você. Isso é algo muito delicado, porque a gente fica com medo, né? Meu Deus, se eu contar uma coisa que de repente eu errei, será que o recrutador vai me reprovar por conta disso? Não. Tudo é a forma como você conta e o final, que você tem que reverter aquilo ali a seu favor. Qual é o seu sonho? Como você se vê daqui a 5 anos? Por mais que seja uma pergunta batida, tem aparecido demais essa pergunta. Muito. O que você acredita? O que acredita que você ainda precisa melhorar em você mesmo? Por que deveríamos te contratar? Essa pergunta aqui é para fechar a entrevista com chave de ouro. E você precisa, obviamente, de um discurso muito profissional, muito bem feito. É fantástico isso. E eu botei um asterisco ali no final, que são perguntas sobre o mercado ou concorrentes. Eles podem fazer perguntas sobre os concorrentes. Né? Principalmente, um dos grandes concorrentes, não o único da Red Bull, é Monster. Beleza? E aí, você tem algumas formas para conseguir se destacar e passar nesse processo seletivo. Primeiro, estudar sozinho, em cima disso tudo que eu apresentei para vocês, que já é um material riquíssimo, tá? Procurar vídeo solto pela internet, que eu não acho que é a boa, porque tem muita gente ensinando coisas muito genéricas, e isso pode mais te confundir, te complicar. Você pode fazer um curso completo. Você imagina ter um curso completo disponível para você saber o passo a passo de cada uma das etapas? E com um preço abaixo do mercado? Cara, você está tendo essa possibilidade agora. Você que está vendo o vídeo, tem um link aqui embaixo. Você clica no link, se inscreve com um valor muito abaixo do mercado. Ou você tem a chance de fazer uma mentoria, que é uma aula completa de 2 horas diretamente comigo, onde eu vou te explicar tudo
o que você precisa, estratégias, ferramentas, formas que os meus alunos utilizavam. A gente vai poder debater sobre outras vivências, outras experiências de outros alunos meus. Eu vou entender as suas dificuldades, vou saber as suas histórias, vou te ensinar a contar as suas histórias e você vai poder fazer isso comigo diretamente. Então você vê o que é melhor, que se encaixa para você. É claro que tanto no curso quanto na mentoria, eu dou o suporte para os meus alunos. Eu não faço aula, simplesmente viro as costas e acabou. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder perguntar. Eu vou te dar feedback em cima de tudo. Meu objetivo é te ajudar a passar. Esse é o grande ponto. Beleza? E antes de terminar esse vídeo, obviamente, eu quero te mostrar quem utilizou essas ferramentas, essas estratégias que eu desenvolvi. E olha o que aconteceu com essas pessoas. Dá uma olhadinha aí. Gente, meu nome é Camille e eu passei no treino da PepsiCo e eu conheci os segredos do RH e o Márcio através de um amigo que me indicou e aí eu comecei a assistir aos vídeos tanto no YouTube quanto aqui no Instagram e assim, com certeza me ajudaram bastante e despertou em mim uma vontade de fazer uma mentoria para me ajudar como falar, como demonstrar as minhas ideias. E aí eu fiz uma mentoria com o Márcio e foi assim de extrema relevância, de extrema importância para eu conseguir passar, com certeza. Ele me indicou, né, revistas para eu estar pesquisando sobre a empresa e conseguiu também aperfeiçoar os meus discursos para conseguir passar uma mensagem mais clara para os gestores de RH. E assim, ao longo desse período, ele sempre me ajudou, sempre me tirou dúvidas pelo WhatsApp, então ele está sempre disponível e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer essa mentoria com ele. Vai fundo, gente, muito sucesso para todos vocês. E só agradecendo novamente ao Márcio que essa vitória não é só minha, como sua também. Muito obrigada. Oi pessoal, eu sou Priscila, tenho 22 anos e estudo Engenharia Ambiental. Comecei minha busca por estágio no início desse semestre e eu me sentia muito insegura porque eu não sabia como escrever um currículo, como seria uma dinâmica de grupo, como seria uma entrevista. E comecei a procurar Instagrams desse tipo de conteúdo e encontrei aqui os Segredos do RH. Eu gostava muito do conteúdo, resolvi entrar em contato com o Márcio para saber como funcionaria a mentoria. E desde então, o Márcio veio me ajudando até eu conquistar as 2 vagas que eu conquistei. O Márcio sempre foi muito solícito e esteve sempre muito disposto a responder minhas dúvidas, a me ajudar. A aula dele foi muito legal. Foi uma tarde que a gente ficou conversando sobre coisas voltadas ao processo seletivo. E quando chegou a semana de um processo seletivo que eu queria muito, ele falava muito comigo, ele trazia informações, ele nutria sobre informações da empresa e o que foi muito essencial, com certeza. Eu sei bem como é esse momento de busca por estágio ou até trainee, a gente recebe muito não, parece que nada vai dar certo, mas sim vai dar certo. E se você gosta aqui do conteúdo e tem um pouco de vontade de fechar a mentoria, pode acreditar que o Márcio é um ótimo profissional e ele com certeza vai te ajudar a se orientar melhor nessa busca por uma vaga de estágio.